Olá, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras. Hoje é 23 de julho de 2022, são 16 horas e 32 minutos. Pois bem, pessoal, eu queria inicialmente agradecer a todos vocês, amigos e amigas leitores aqui do canal da Casa das Letras, ok? Bom, vocês sabem que a Casa das Letras é uma biblioteca aqui no município de Floriano, no estado do Piauí, e a gente tem como trabalho formação de leitores com alunos do ensino fundamental das escolas públicas desse município. Eu acredito que esse trabalho é muito importante porque nós sabemos que os filhos das famílias da classe trabalhadora têm uma dificuldade enorme de ler literatura, principalmente literatura que tem assim um conhecimento mais focado na cultura não só da nossa cidade, mas também do nosso estado do Piauí, ok? Então eu decidi fazer uma palestra de poetas que escreveram para crianças, poesias para crianças, né? E hoje a gente vai trabalhar com o poeta Vinícius de Moraes. Bom, quem foi Vinícius de Moraes? Bom, Vinícius de Moraes, né, ou Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro, e faleceu em 9 de julho de 1980. Foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro, né? Foi um dos integrantes da Bossa Nova, né, que foi um gênero musical criado aí na década de 60, né, que ainda hoje, apesar de que a gente não ouve aqui nas rádios, mas fora do Brasil se ouve muito Bossa Nova. Eu adoro Bossa Nova porque é uma música que dá uma certa tranquilidade, né, e uma criação de um gênero que para mim foi bastante inovador na música brasileira. Bom, o poeta Vinícius de Moraes é essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido de poetinha, que ele teria atribuído foi Tom Jobim, né? Tom Jobim, todo mundo sabe, um músico, um maestro, né, da Bossa Nova. O Vinícius de Moraes notabilizou-se pelos seus sonetos, né? Conhecido como um boêmio inveterado, né, fumante e apreciador do uísque, era também conhecido por ser um grande conquistador. O poetinha casou-se por 9 vezes ao longo de sua vida e suas esposas foram respectivamente Beatriz Azevedo de Melo, mais conhecido como Tati de Moraes, e outras demais mulheres, né? Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. Ainda assim, sempre considerou que a poesia foi sua primeira e maior vocação, que toda sua atividade artística deriva do fato de ser poeta. No campo musical, o poetinha teve como principais parceiros Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lira. Todos pertencentes aí à turma da Bossa Nova. Bom, pessoal, vamos ao trabalho de fato, né? Hoje a gente vai fazer um trabalho voltado, como eu falei, para um livro que eu estou promovendo para esses leitores que realmente são jovens, são adolescentes, são crianças, né? Esse livro que eu vou agora apresentar é o livro Antologia de Poesia Brasileira para Crianças, né? Da editora Girassol, ok? Então, vamos ao que interessa. Bom, nesse livro, o Vinícius de Moraes apresenta o poema As Borboletas, né? Vamos lá, vamos ler
esse poema e depois a gente faz um breve comentário, assim, de uma maneira fácil, para que você possa realmente entender como a poesia está relacionada não só à cultura, mas também à nossa vida, né? Porque a literatura, ela é, na verdade, um instrumento não só da expressão daquela pessoa que escreve, mas também ela condiz com a visão de mundo do escritor, né? E a literatura tem uma questão fundamental, que é contextualizar o estado de espírito e não só da pessoa que escreve, mas também daquela todo aquele envoltório pela qual o escritor, a pessoa que realmente passou para o papel aquela questão fundamental, que é a vida humana. Bom, o poema chama-se As Borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão! Vinícius de Moraes. Bom, em primeiro lugar, é preciso que você entenda que para ler literatura infanto-juvenil, principalmente voltado para crianças, né? Esse poema do Vinícius de Moraes, ele tem, primeiro, uma questão fundamental que é a questão da lúdico, ou melhor, a brincadeira com as palavras, né? Se você é um leitor, se você tem filhos, é necessário que você leia esses poemas que eu estou trabalhando. Por quê? Porque esses poemas são os primeiros passos para que você possa dar uma formação ao seu filho, que é estudante aí da escola pública, né? Aqui de Floriano, no estado do Piauí, os primeiros passos de como ele pode realmente adquirir uma certa memória do mundo pela qual ele está inserido. E para isso, esse poema As Borboletas, quando ele inicia nos primeiros versos, né, quando ele começa, você nota que a literatura, a poesia para as crianças, elas são breves, sucintas, para que realmente o leitor possa aprender as primeiras palavras do alfabeto, né? É como se fosse um processo de alfabetização literária, né? Quando ele começa a falar sobre brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Bom, você veja que essa conotação dessa palavra borboletas, sendo elas brancas, azuis, amarelas e pretas, tem uma referência também à questão pela qual o Vinícius de Moraes gosta de representar, que é a simplicidade da vida dentro de uma perspectiva mais natural possível, né? Eu acabei de fazer uma leitura sobre o poema de Cecília Meirelles, né? Vocês tiveram a oportunidade de conhecer, que chama-se Leilão de Jardim. Mas esse poema do Vinícius de Moraes tem realmente uma questão interessante, que é falar um pouco da natureza, do meio ambiente, daquilo que nos cerca, daquilo que são coisas simples, seres que realmente permeiam toda a nossa vida do campo, né? E falam de uma coisa que realmente a criança, quando ouve esses poemas, ele vai realmente entender que borboletas, né? Você veja, hoje em dia, uma criança que realmente precisa se dar conta de que a vida não é só
a tecnologia não é só rede social, ela precisa realmente entender que a vida dentro de um meio ambiente mais natural possível, por exemplo, dentro do campo, você vê esses seres como as borboletas. E ao ver esses seres, a borboleta, ele vai se dar conta como a vida é bela, como é necessário a criança estar ali presente dentro desse mundo mais natural, um mundo onde a gente vê a vida como ela é, né, de verdade, né? E ademais, eu acho interessante quando ele dá continuidade, quando ele fala sobre como essas borboletas, eles brincam, né? Dentro dessa perspectiva desses versos do Vinícius de Moraes. Quando ele diz assim, borboletas brancas são alegres e francas, né? Mas o que ele quer dizer com borboletas brancas são alegres e francas, né? É interessante porque o poeta, quando ele escreve, ele também quer representar o mundo pela qual a gente pode encontrar dentro da magia, dentro daquilo que a gente tem como sonho de poder ver a vida de uma maneira mais transparente, no sentido de dizer para nós mesmos que são essas coisas simples, borboletas. Quando a gente vê a vida de uma maneira que a gente possa sonhar, que a gente possa trazer para a nossa vida um pouco de felicidade. Nos versos finais, Vinícius diz assim, borboletas azuis gostam muito de luz, né? É interessante, né? A relação da borboleta azul e a luz, né? E o verso rimado, né? É interessante como a gente pode também ver essa borboleta azul e a relação com a luz, né? Porque a borboleta, gente, quando eu era criança, eu tinha uma certa admiração de ver as borboletas. E quando eu tinha essa infância de brincar com as borboletas, eu tinha uma certa, digamos, alegria de poder viver um tempo mágico na minha vida. Um tempo onde a gente podia ter a condição de ter uma infância com mais assim liberdade, com mais condição de poder realmente entender que naquele tempo a nossa infância era mais feliz, né? E ele brinca, o Vinícius de Moraes, com esse poema As Borboletas, como se fosse uma infância que a gente precisa ter essa memória na nossa vida. Porque quando ele diz assim, as amarelinhas são tão bonitinhas, né? E no final ele fala, e as pretas, então, ó, que escuridão. Mas é interessante, eu fiquei assim um pouco curioso quando ele fala sobre essas borboletas pretas e a escuridão. É porque se a gente for assim pensar sobre o que é que essas palavras borboletas pretas e escuridão tem uma relação também com a questão mística da nossa vida, com a nossa condição humana de poder pensar de como é que nós estamos vivendo, né? Em relação àquilo que a gente está passando, sobre os nossos desafios, né? Então, eu acho que nas entrelinhas desse poema de Vinícius de Moraes, As Borboletas, tem muita imaginação para a criança pensar. Então, você que está ouvindo essa minha leitura, deve realmente ter um tempo com o seu filho, para que a gente possa dar a ele a condição de ler uma literatura capaz de ele sonhar, de ele poder imaginar que é possível um mundo melhor, né? É possível que uma criança, e é necessário começar logo de cedo, né? Porque eu sempre digo, se você ver hoje um adulto ou um jovem com uma situação com muita dificuldade,
em relação ao mundo, à sua vida, mas ele já foi criança. E sendo uma criança, o que foi que realmente ele aprendeu? Não é isso? Então acho que esse poema, As Borboletas de Vinícius de Moraes, nos traz essa vida que nós realmente queremos para a criança, que é ser feliz, ter uma infância totalmente plena, abundante, de poder fazer aquilo que realmente ele pode, que passar por todo um rito de passagem. E esse rito de passagem eu estou falando assim, passar por a sua infância de uma maneira plena, que ele possa realmente curtir, para que ele possa logo mais ser um adolescente, ser um jovem, um adulto e chegar a um velho, né? E saber que passou por tudo isso de uma maneira capaz de dizer: eu fui e sou feliz. É isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês tiverem interesse em conhecer a nossa biblioteca Casa das Letras, ligue para a gente e não esqueça de comentar, né, aqui no nosso canal, no Instagram, né, aqui do Professor Lima, e no canal do YouTube do Francis James Lima da Silva, também do Professor Lima. Você pode participar mandando algumas perguntas e também pedindo a leitura de alguns poemas de alguns escritores, não só daqui de Floriano, do Piauí, mas do Brasil e da América Latina, para a gente poder compartilhar e fazer essa grande corrente de leitores aqui no nosso canal do Professor Lima. Não esqueça, faça contato com a Casa das Letras e com o Professor Lima, 89999978024. Você vai gostar de ter um canal para que você tenha uma boa leitura, uma boa formação, tanto pessoal, profissional como familiar. Valeu, obrigado, tchau, um abraço.